Boa noite, querida. Graça e a paz, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia, bastante gente feliz. Isso é muito bom. Estar na casa do Senhor é sempre bom. E agora piorou mesmo, ele vai ficar aqui. Aí o negócio vai ficar estreito, né? Misericórdia, olha aí. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, já que você está de pé. No livro de Juízes, capítulo 16. Vamos lá no versículo 20. Todos acharam, amém? Amém. Somente o versículo 20, diz assim a minha versão. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Em algumas versões, o abandonado. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado pelos louvores, Deus. Muito obrigado pelo momento da oferta, Pai. Agora queremos ouvir a sua voz, Espírito Santo. Que o Senhor possa falar através da minha vida, Pai, para as pessoas que precisam ouvir a sua voz, Pai. Todos nós, Pai, viemos aqui porque queremos algo, necessitamos de algo, Pai. E que nessa noite, Espírito Santo, eu possa ser somente um canal para abençoar, Pai, essas vidas, Pai. Abençoe a minha vida também, Pai, que essa palavra possa falar comigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Pode sentar, meu irmão, por favor. Aleluia. Aleluia. Queria começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Quem tem promessa aqui? Faz um sinal com sua mão. Bastante gente tem promessa, aleluia. Essa não precisa me responder não, tá, meu irmão? Pode ficar com a sua mão abaixada. Quem já desistiu da promessa, não me responde. Quem está aqui que já cansou da promessa? A promessa demorou tanto para chegar na sua vida que você desistiu. Não precisa me responder não, responde para você mesmo. A promessa está demorando tanto, e você está pensando, é coisa da minha cabeça, não era para mim. Faz tempo que eu não ouço um eis que te digo, então a promessa para mim não faz mais sentido. Eu desisti da promessa, eu abandonei a promessa, eu não ouço nada, eu não vejo sinais da promessa acontecendo na minha vida, então para mim a promessa não existe mais. Eu abandonei a promessa, eu desisti da promessa. Eu quero já declarar uma palavra para você, meu irmão. Se você veio aqui nessa noite, é porque a promessa está de pé na sua vida. Você não saiu de casa à toa, você não veio direto do seu trabalho à toa, você veio aqui para ouvir que a promessa na sua vida ainda está de pé. Embora você tenha ouvido muita coisa de outras pessoas, embora você tenha sentido que Deus não tem te ouvido, embora as circunstâncias digam para você que não tem mais jeito, Deus manda te dizer nessa noite, a promessa está de pé. Se você veio aqui nessa noite é porque a promessa está de pé. Quem crê, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Esse texto que eu acabei de ler vai falar da vida de Sansão, a história de Sansão. Eu sou apaixonado pela história de Sansão, porque é uma história muito rica, é uma história que traz muitos ensinamentos. Eu acredito que a maioria aqui conhece a história de Sansão. Na escolinha dominical as crianças também aprendem sobre Sansão, que a força de Sansão vinha do cabelo, né? Então todos aqui conhecem a história de Sansão, acredito eu. Se não todos, a grande maioria. E eu sou apaixonado pela história de Sansão, porque Sansão é o cara que tinha promessa. A promessa de Sansão vem antes até dele nascer. Se você for ler a história de Sansão, a Bíblia vai dizer que um anjo aparece para a mãe de Sansão, que era estéril, e diz para ela que ela vai ter um filho, e o filho dela vai ser nazireu.
Nazireu significa separado. Sansão nasceria com voto para ser nazireu. E o anjo diz para a mãe dele: não se contamine, não coma comidas impuras, não beba vinho, nada fermentado, porque o filho que você vai gerar aí tem uma promessa, ele é nazireu. Então Sansão, ninguém melhor do que Sansão para mostrar para a gente que tem uma promessa. Você que tem uma promessa e está aqui, eu quero que você abra o seu coração nessa noite, para que através dessa palavra, através da vida de Sansão, a gente possa aprender e ver que a promessa está de pé. Então o anjo aparece para a mãe de Sansão e diz que ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser nazireu, e dá todas as instruções para ela. Ela estéril, não teve filho, nunca teve filho, ficou desesperada, chamou o pai de Sansão. Embora a Bíblia não mencione o nome da mãe de Sansão, ele diz o nome do pai de Sansão, é Manoá. Ela vai para Manoá e fala: Manoá, um anjo apareceu para mim, disse que eu vou gerar um filho, e ele vai ser nazireu. Manoá, crente, dobrou o seu joelho e orou, falou: Senhor, envia esse anjo aqui novamente, envia esse anjo aqui, porque eu preciso saber, eu não tenho filho, e agora eu vou ter um filho nazireu, eu preciso entender isso. E a oração de Manoá é ouvida nos céus. Deus envia o anjo novamente na casa de Manoá, e Manoá faz a mesma pergunta: eu vou ter um filho, e como é que é isso? E o anjo explica para ele: seu filho vai ser nazireu, não pode raspar a cabeça, não pode comer, tocar em cadáver, não pode beber vinho, nada fermentado, nada derivado da uva. E Manoá fica ouvindo aquilo tudo. Manoá do nada fala para o anjo: peraí, sai daí não, eu vou ali assar um carneiro para a gente, fica aí. E eu olhando essa palavra, falei: misericórdia. O anjo na casa de Manoá, e Manoá quer assar carneiro. O anjo falando na casa de Manoá, e Manoá querendo assar carneiro. E eu vi, meu irmão, o quanto nós parecemos com Manoá. O anjo está falando aqui dentro e a gente quer assar carneiro lá fora. O anjo está falando aqui dentro, a gente quer assar carneiro no telefone, no celular. O anjo está falando aqui dentro, a gente está de conversinha fiada com o amigo. Manoá não valoriza algo sobrenatural que acontece na vida dele. Que nós possamos aprender nessa noite com Manoá a valorizar a voz do eterno, a valorizar a voz que vem do alto. Sansão nasceu com um propósito, meu irmão. Sansão nasceu com uma promessa. Deus levanta Sansão como juiz. Sansão é o 12º juiz levantado por Deus. Deus levantava juízes para cuidar do seu povo, porque o povo era muito perseguido pelos filisteus. Então ele levantava homens para julgar a causa do povo, para lutar pelo povo. E Sansão teve esse privilégio. Só que Sansão era separado, Sansão era nazireu. E nazireu, como eu disse, tem algumas restrições. E Sansão não deu ouvido. Sansão não ligou para essas restrições. Muita folha, meu irmão. Eu preguei essa mensagem num culto jovem, e o tema da mensagem foi: eu sozinho coloco a minha vida em perigo. Porque Sansão é esse cara que tinha promessa, que tinha um futuro brilhante, mas ele sozinho, sem precisar de ninguém, ele colocava a vida dele em perigo. Tem algum jovem aqui que estava aqui nesse dia? 1, 2, tem bastante gente. Deus vai dar algo novo para vocês nessa noite, em nome de Jesus.
Então Sansão é um cara que ele tem tudo para ser lembrado positivamente. Ele tem uma força sobre-humana. Ele é escolhido por Deus para julgar o seu povo, para defender o seu povo. Então ele tem de tudo para ser lembrado positivamente. Só que Sansão faz as piores escolhas. Mas mesmo assim a promessa na vida dele se cumpriu. Isso só me faz ter certeza, meu irmão, que embora a gente faça escolhas erradas, embora caminhos que nós trilhamos sejam errados, a promessa ainda está de pé. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Independente do caminho que você trilhou para trás, independente das escolhas que você fez no mês passado, na semana passada, Ele manda te dizer que a promessa está de pé. Foi assim na vida de Sansão e vai ser assim na minha vida e na sua vida. Então, meu irmão, acredite, não desista da promessa, não desista dos seus sonhos, volte a sonhar, volte a se planejar. Não aceite o que disseram para você que você não é capaz. Não aceite o que disseram para você que está demorando. Esse negócio de promessa não existe, meu irmão. Repreenda isso, volte a sonhar, a promessa está de pé. Mas está demorando muito. Meu irmão, a promessa não atrasa, a promessa não demora, ela vem no tempo certo. Nós não sabemos, mas Ele sabe o tempo de se cumprir a promessa na nossa vida. E ninguém pode impedir que a promessa se cumpra, só você mesmo. Vira para o seu irmão carinhosamente e fala: só você pode impedir a promessa que Deus tem para a sua vida. Nem o diabo, meu irmão, pode impedir que a promessa se cumpra na sua vida. Só você mesmo pode impedir. Só eu mesmo posso impedir. Só eu mesmo posso atrapalhar. Só eu mesmo posso atrasar aquilo que Deus tem para derramar na minha vida. Então eu aprendo muito com Sansão, que Sansão foi um cara que fez escolhas erradas, trilhou caminhos errados, mas a promessa se cumpriu. E Sansão era nazireu, conforme eu disse. E o voto do nazireu, ele não pode beber, tomar vinho, nada derivado do vinho. Amém ou não amém? Só que no capítulo 14, lá no versículo 15, se você está com a Bíblia aberta aí, você vai ver que está escrito assim, ó: e desceu Sansão por uma vinha. O que Sansão estava fazendo na vinha, se ele não pode uva? Sansão estava em lugares que não eram para ele. Sansão estava frequentando lugares errados. Talvez Sansão gostasse do cheiro da uva. Eu não posso provar, mas o cheiro eu posso sentir. Talvez Sansão caminhava por ali, que ele batia no peito e falava assim: não, eu sou capaz, eu domino, eu consigo passar por lá e não me contaminar. Quem sabe, meu irmão, os caminhos que nós estamos escolhendo tem afastado a gente de viver a promessa. Quem sabe a gente está vivendo igual Sansão. Não, deixa eu ir lá que eu domino, eu estou tranquilo, eu vou com a galera, só não vou beber, meu irmão. Vai estar um funk tocando, vai estar... Mas eu não vou beber, então não vou contaminar. Cuidado, meu irmão. Cuidado com os ambientes. Não, eu vou conversar, vou dar boa noite, vou dar bom dia, mas não vou me envolver. É só pelo WhatsApp, nada demais. Cuidado, meu irmão. Cuidado com os ambientes. Tem ambientes que não são para a gente trilhar. Tem ambiente que tem afastado a gente da promessa. Tem ambiente que tem distanciado a gente cada vez mais da presença de Deus. Eu falei uma frase aqui no culto dos jovens, eles ficaram me zoando, mas depois eu descobri que a frase não é minha. Então dê crédito a quem criou a frase, que diz assim: o lugar que você frequenta revela o que você procura. Sansão estava frequentando lugares que não são para eles.
Eu não posso evangelizar numa roda de samba se eu era um pagodeiro lá atrás. Não é ambiente para mim. Eu não posso dizer que tomar um cálicezinho de vinho antes do almoço não é pecado se eu era alcoólatra algum tempo atrás. Eu não posso assistir certos tipos de série, filmes pesados, porque eu sou viciado em pornografia. Ô meu irmão, peraí. Tem lugares que não são para a gente frequentar. Sorrateiramente o diabo vai colocando coisas no nosso coração, vai colocando caminhos, fazendo a gente trilhar, que a gente acha que está em total segurança. Mas esses caminhos são coisas pequenas para nos tirar do propósito. Que nós possamos aprender com Sansão, meu irmão, a frequentar lugares que não vão distanciar da promessa. Quem sabe a promessa está demorando, quem sabe a promessa está atrasada, porque nós estamos em ambientes que não são para a gente frequentar. Quem sabe eu estou reclamando, eu estou murmurando igual o povo no deserto, e a promessa não chega porque eu estou em ambiente errado, ambiente que não é para eu estar. Então que nós possamos aprender essa lição, essa primeira lição com Sansão aqui nessa noite, amém? Eu sou muito fã de José, meu irmão. Sabe por causa de quê? José, quando vê que o ambiente não é para ele, sai fora. O diabo a gente resiste, a tentação a gente foge. José podia achar que o ambiente era favorável para ele, só estava ele, a esposa de Potifar, então está tudo certo. Olha o que ele faz, ele sai fora. Ele entendeu que tem certos ambientes que ele não pode ficar. E Sansão descia por esse caminho na vinha, porque Sansão estava indo encontrar com uma filisteia que ele queria se casar. Lá no início do capítulo 14, a Bíblia vai dizer que seus pais disseram para Sansão: Sansão, não tem nenhuma em nosso meio, tem que ser filisteia, porque o povo filisteu era inimigo de Sansão. E Sansão decide se casar com uma filisteia, meu irmão. E os pais dele: Sansão, mas que isso, Sansão? E Sansão: não, pai, quando eu olho para ela, eu vejo coraçãozinho, eu estou apaixonado, pai, tem que ser ela, pai. E Sansão mais uma vez se distancia da promessa, não obedecendo quem era referência na vida dele. Então outra lição que eu aprendo com Sansão aqui: o que me afasta da promessa, o que me afasta de viver aquilo que foi prometido há algum tempo atrás, é desobedecer às autoridades da minha vida. Sansão desobedece seu pai. Ele quer se casar com essa filisteia, então ele não dá ouvidos ao pai dele. E tudo começa a dar errado na vida de Sansão. Obedecer às autoridades que Deus estabelece na nossa vida, meu irmão, só nos aproxima da promessa. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3 assim, obedeçam às autoridades, a todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. As que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Seu pai é uma autoridade na sua vida, seu líder é uma autoridade na sua vida, seu discipulador é uma autoridade na sua vida, seu pastor é uma autoridade na sua vida. Obedecer a essas autoridades, meu irmão, nos aproxima da promessa. Que nós possamos aprender essa lição com Sansão, por mais que vá doer, por mais que você queira ouvir um sim, e seu líder diz não, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar, não é assim? É melhor obedecer do que você chegar lá na frente todo arrebentado e falar assim: poxa, por que eu não ouvi meu líder, cara? Quem nunca disse isso? Não precisa responder não. Porque eu não ouvi os meus pais, cara. Poxa, meu pai falou tanto, minha mãe falou tanto. Se eu tivesse dado ouvido, meu irmão. Nós possamos aprender com os erros de Sansão, a ouvir e honrar as autoridades que Deus coloca na nossa vida. Amém ou não amém?
E nesse caminho que Sansão está descendo para encontrar com a sua noiva, ele se depara com um leão. A Bíblia vai dizer que Sansão mata esse leão, vai para a casa da sua noiva. Depois de um tempo ele volta. E a Bíblia vai dizer que Sansão, lá no versículo 8, Sansão, apartando do seu caminho, vai lá no leão que ele matou. Sansão muda o seu caminho para ver algo que já está morto. Sabe que o talvez tem distanciado a gente da promessa, meu irmão? É voltar naquilo que já morreu. É desviar caminho para voltar em coisas passadas. Sansão desvia o seu caminho para ver o que já morreu. Tem uma frase do pastor que eu gravo muito: enquanto você não esquecer o velho, meu irmão, o novo não vem. Sansão está preso ao passado. Sansão quer voltar naquilo que já morreu. Essa palavra é para você, meu irmão. Deleta aquela foto. Esquece aquele relacionamento que só te deu dor de cabeça. Foi livramento para a sua vida. Aprende com Sansão nessa noite. Voltar naquilo que já morreu só se distancia da promessa. A promessa está demorando, a promessa não chega. Está voltando no que já morreu. Está focado no passado. Não, mas naquela época, meu irmão, morreu. Acabou. Viu as promessas que o Senhor tem para você nessa noite, que o Senhor tem para você nesse futuro. Esqueça o que já morreu, esqueça o que já passou, meu irmão. Todas as vezes, meu irmão, que você mudar de trajeto, para desenterrar passado, para voltar naquilo que já morreu, a promessa na sua vida só vai se distanciar. Sansão faz pior ainda. Ele não só volta para ver, ele toca. Ele não se contenta só em voltar, ele quer tocar. A Bíblia vai dizer que dentro do esqueleto do leão tinha um enxame de abelha com mel. E o que Sansão faz? Toca no mel e come o mel. Sansão procura doçura naquilo que é impuro. Sansão quebra o seu voto porque ele não pode tocar em cadáver. Ele quebra aquilo por um momento de prazer. O mel é docinho. Eu estou sozinho, não vai dar em nada. Sabe por que a promessa não chega, meu irmão? Porque a gente está tocando naquilo que é impuro. A gente está substituindo um tempo, um chamado, algo que Deus tem sobrenatural para derramar nas nossas vidas, por um minuto de prazer, por alguns minutos de satisfação, tocando naquilo que é impuro. E eu aprendo com Sansão mais essa lição, meu irmão. Tocar naquilo que é impuro, o prazer naquilo que é impuro, nos distancia da promessa, nos afasta de viver o que Deus tem para nós. Eu conheço pessoas, meu irmão, que o ministério não foi mais o mesmo, estão vivendo agora na mão do diabo, porque não conseguiram voltar, por conta de minutos de prazer, para desfrutar daquilo que não traz benefício. Sansão, ele quebra o voto, ele não recusa um mel momentâneo. E eu preciso te dizer, meu irmão, que um abismo chama outro abismo. Comece em só um pouquinho de mel, depois quando você for ver, meu irmão, você já está fora da promessa há muito tempo. Em Gálatas 6:7 vai dizer: tudo que o homem semear, ele também ceifará. Que nós possamos ter discernimento, meu irmão, de saber separar o que é para a gente tocar, o que é para a gente desviar, o que é para a gente saborear, porque quem sabe a promessa não se cumpriu ainda,
porque nós estamos tocando naquilo que é impuro. E a Bíblia vai dizer que Sansão se casa com essa mulher. E a Bíblia vai dizer também que ele dá um banquete como faziam naqueles dias. Então eu acredito que tinha de tudo naquela festa. Dá uma baita festa. Só que se você for ler, depois desse casamento, a vida de Sansão começa a tomar caminhos, escolhas de Sansão, que ele não consegue mais ter domínio. Até que lá no capítulo 16, Sansão conhece Dalila, a famosa Dalila. Sansão começa a se envolver com Dalila, e Dalila então é comprada, para tentar entender de onde vinha a força de Sansão. Qual era o segredo da força de Sansão? Eu acredito que Sansão não era aquele cara fortão. Ricardinho, desculpa. Mas eu acredito que Sansão não era um cara fortão, eu acredito. Porque se Sansão fosse um cara fortão assim, qual é o segredo de Sansão? É academia, pô. São os produtos. Então o segredo de Sansão é academia. Então eu acredito muito que Sansão era assim. Assim não. Mas eu acredito que Sansão era normal. Tinha um corpo normal. Porque senão não despertaria interesse. Espera aí, qual é o segredo de Sansão? Então Dalila é comprada para tentar tirar de Sansão qual era o segredo da força sobre-humana que ele tinha. E Sansão começa a brincar com Dalila. Não, você tem que fazer isso, isso e isso, que aí minha força acaba. Aí quando ela vinha, fazia o que ele falava, ele vinha, te peguei. Aí acabava com os filisteus. E Sansão começa a brincar. Sansão começa a se envolver com Dalila. Sansão começa a criar alianças com pessoas que não eram para ele criar alianças. Até que a Bíblia vai dizer que Sansão conta para Dalila e deita a cabeça no colo de Dalila. Muito cuidado, meu irmão, com quem a gente deita a cabeça no colo. Nem todo mundo que sorri para a gente quer ver a nossa promessa se cumprir. Aos olhos de Sansão, Dalila era uma mulher perfeita. Até que ela tira o segredo dele. Ele então confia, ele deita a cabeça no colo de Dalila. E muitas das vezes, meu irmão, a promessa tem se distanciado. Porque nós estamos confiando em pessoas que não são para a gente confiar. A gente tem compartilhado um segredo. A gente tem compartilhado algo para pessoas que aparentemente são pessoas que querem o nosso bem. Mas muito pelo contrário, elas estão esperando só a gente pegar no sono para entregar a gente, para cortar as nossas tranças. Então que nós possamos aprender mais essa lição com Sansão aqui. Muito cuidado, meu irmão, quando a gente for colocar a cabeça no colo de alguém, quando a gente for compartilhar algo com alguém, que isso pode estar matando os nossos propósitos, isso pode estar matando aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que quando Sansão pega no sono, Dalila chama um homem para cortar as 7 tranças de Sansão. E ela faz o teste para ver se dessa vez é verdade, que é o versículo que nós lemos. Sansão, Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Aí a Bíblia vai dizer que ele pensou que se livraria, como sempre fez. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo já tinha deixado Sansão. Não tem nada pior do que um homem sem o Espírito Santo, do que uma mulher sem o Espírito Santo. Sansão então vai virar chacota na mão dos filisteus, porque o Espírito Santo já não estava mais com ele. A Bíblia vai dizer que furaram os olhos de Sansão, colocaram Sansão num moinho girando. Um homem sem a presença e um homem sem visão, meu irmão, fica andando em círculos. Uma mulher sem visão, uma mulher sem a presença, só fica andando em círculos. Quem sabe a promessa está muito longe, ou a promessa está esquecida na sua vida, porque você perdeu a visão, porque você perdeu a presença.
Você só está andando em círculos, igual o povo no deserto. A promessa era de 40 dias, eles ficaram rodando em círculos por 40 anos. Um homem e uma mulher sem a presença, um homem e uma mulher sem visão, só fica andando em círculos, meu irmão. E Sansão fica igual um animal, preso no moinho, rodando em círculos. E começa a virar chacota na mão dos filisteus. Eles dão uma festa para zoar de Sansão, para zombar de Sansão. Pegam Sansão, levam ele nesse palácio, nessa casa, nesse lugar, e começam a zoar Sansão, dizendo que o Deus deles, que entregou Sansão a eles. E Sansão vira uma chacota total ali naquele lugar. A Bíblia vai dizer que haviam mais de 3.000 pessoas naquele lugar. Sansão então pede para um jovem colocar ele nos pilares que sustentavam aquele lugar. E um jovem, que a Bíblia nem menciona o nome, coloca Sansão nos pilares para cumprir uma promessa. Eu sou apaixonado, meu irmão, por esses personagens que a Bíblia não menciona o nome. São personagens que são fundamentais para certas coisas acontecerem. Eu falei sobre Naamã, através de uma palavra da escrava de Naamã, um menino que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, meu irmão? A gente precisa valorizar os improváveis. A Bíblia nem menciona o nome, foi só um jovem. A Bíblia nem menciona o nome, foi uma escrava. A Bíblia nem menciona o nome, foi um menino. Nós possamos dar ouvidos também àqueles pequenos, meu irmão. Que Deus também usa os pequenos. E Sansão então é pego pela mão de um jovem. E ele leva Sansão até os pilares que sustentavam aquele lugar. E Sansão faz a seguinte oração: ó Senhor, meu Deus, peço que lembre de mim, só mais dessa vez. Antes era eu me livrarei, como sempre fiz. Agora, Senhor, só mais dessa vez. A Bíblia vai dizer que o cabelo de Sansão começa a crescer. Ele então derruba aqueles pilares que sustentavam aquele lugar. E ele mata todos aqueles filisteus que estavam naquele lugar. A Bíblia vai dizer que Sansão matou mais homens no momento da sua morte do que em todo o seu período de vida. Sansão foi chamado para lutar contra os filisteus. E no momento da sua morte, Sansão continua cumprindo o propósito para que ele nasceu. Não importa o que você fez, meu irmão. Não importa o que você tem feito. Não importa o que você fez algum tempo atrás. Se Ele te prometeu, a promessa está de pé. Sansão teve um propósito. Qual era o propósito? Lutar contra os filisteus. Defender o povo dos filisteus. E no momento da sua morte, ele mata mais filisteus do que o seu período de vida. Porque ele tinha um propósito. E o que ele fez, todas as escolhas, não mudou o propósito que ele tinha, que Deus tinha na vida dele, meu irmão. Por mais que você erre, por mais caminhos tortos que você decida escolher, a promessa ainda está de pé. Tem muita gente mesmo que não está entendendo nada. Está falando assim, pô, mas nessa pandemia era para ele falir, cara. É porque a promessa está de pé. Tem muita gente que não está entendendo nada, falando assim, poxa, mas no momento que ele mais ficou com a esposa dele, que foi nessa pandemia, que era para o casamento dele acabar, o casamento dele está indo de vento e polpa. É porque tem promessa para você no seu casamento. Não é possível, meu irmão, todo mundo perdeu o emprego nessa pandemia, menos ele. É porque tem promessa. Tem gente que não está entendendo nada, mas eu entendo e falo para você, é porque você tem promessa, meu irmão. Fica de pé que eu quero orar por você, em nome de Jesus.